Seja mais que bem-vindo a mais uma Fono Pocket Class. Eu sei que você estava com saudade e hoje nós vamos matar a saudade de uma maneira bem especial, porque eu vou explicar sobre os fatores que influenciam no desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Então eu sempre recebo perguntas assim: o meu filho nunca teve acesso a telas, nunca mexeu no celular, não assiste televisão, tem atraso de fala. O filho do vizinho assiste TV, brinca no celular e fala pelos cotovelos. Por que isso acontece? Porque não existe apenas um fator que influencia nesse desenvolvimento. Existem vários e são eles que eu vou mostrar para vocês aqui agora, até como forma de entender melhor o que acontece com a sua criança e principalmente de entender melhor como ajudá-la. Então, eu fiz alguns desenhos aqui e vocês devem notar que, como desenhista, eu sou uma ótima fonoaudióloga, mas vocês vão entender. Desse lado, eu coloquei fatores que nós chamamos de intrínsecos. O que são fatores intrínsecos? São fatores que já são inerentes daquele ser humaninho, daquela criança. São fatores internos que contribuem para esse desenvolvimento de fala e linguagem. E quais são os principais fatores? Eu tenho questões genéticas, então vou exemplificar bem rápido para vocês. Trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Essa criança já nasce com diversas características que nós já sabemos que ela vai ter dificuldade para desenvolver essa fala e linguagem, não vai acontecer exatamente da mesma forma que as outras crianças e ela vai precisar de ajuda. Dei a síndrome de Down como exemplo, mas qualquer síndrome, qualquer alteração genética que tenha esse tipo de interferência na fala e na linguagem, já vai ser um alerta para que a gente já consiga olhar com mais cuidado para aquela criança desde sempre. Ainda pensando em genética, nós temos também questões hereditárias. O que são as questões hereditárias? É o que os pais transmitem para o filho. Então, nós sabemos que uma criança carrega a carga genética da mãe e do pai. E se essa mãe ou esse pai teve atraso de fala quando criança ou algum distúrbio de fala e linguagem, gagueira, as chances dessa criança também apresentar atraso ou gagueira ou qualquer alteração que seja, são maiores do que aquela criança que não tem esse tipo de histórico na família. Vale ressaltar para vocês também que não é 100% de chance. Então, se o pai tem gagueira ou se o pai tem uma alteração de fala, com certeza a criança vai ter? Não, mas com certeza ela tem mais chances de desenvolver do que uma criança que não tem esse histórico. Além das questões genéticas e hereditárias, nós temos que pensar também no desenvolvimento neurológico do cérebro dessa criança. E no desenvolvimento do cérebro entram aí questões do neurodesenvolvimento. Exemplo, transtorno do espectro autista, o TEA, autismo. É uma alteração neurológica. O cérebro dessa criança funciona de maneira diferente do que outras crianças que nós chamamos que têm o desenvolvimento típico. Então, a partir do momento que esse diagnóstico é fechado, nós sabemos também que essa criança vai precisar de uma atenção e de uma intervenção especial por uma questão neurológica, né? E aí a gente vai direcionar essa intervenção para as necessidades específicas dessa criança. Além das questões genéticas, hereditárias e do cérebro, do neurodesenvolvimento, nós temos também questões orgânicas. Aqui, ó. Que questões orgânicas? Algumas questões podem afetar, sim, o desenvolvimento de fala e linguagem. Por exemplo, uma deficiência auditiva. Então, isso pode vir de forma hereditária, ou seja, o pai tinha uma perda auditiva e a criança já nasceu com isso, ou não. Ela pode desenvolver, no decorrer do desenvolvimento dela, uma perda auditiva por N motivos, que seria assunto para um novo vídeo. Além da perda auditiva, uma criança com deficiência visual, porque ela também não vai ter o feedback dos movimentos que a gente faz com a boca. Ou uma criança que não necessariamente nasceu com uma síndrome, mas veio com uma má formação na boca, no céu da boca, crianças com fissura lábio-palatina. Então ela também vai precisar de uma ajuda a mais, né, de um olhar mais atencioso para esse desenvolvimento de fala, porque existe uma alteração orgânica ali que afeta esse desenvolvimento. Então,
Por isso, nós temos que ficar sempre atentos ao desenvolvimento de um modo geral. E, além de questões genéticas, hereditárias, neurológicas e orgânicas, nós temos que prestar atenção também na maturação. Aqui, ó, um menininho pequenininho que cresceu, caso você não tenha percebido, porque meu desenho, né? Então, vamos colocar aqui, maturação. O que significa esse fator da maturação? Principalmente nos primeiros anos de vida, em cada faixa etária nós vamos esperar determinadas habilidades daquela criança. Então não adianta eu cobrar de um bebê de 1 ano uma habilidade que só é esperada lá por volta dos 2 anos. Então, conforme essa criança vai crescendo, ela vai amadurecendo, inclusive neurologicamente, e esse cérebro vai se tornando capaz de aprender coisas cada vez mais complexas. E isso vai acontecendo durante toda a infância. Por isso que quando você vai à primeira consulta com o fonoaudiólogo, ele te enche de perguntas, ele faz uma entrevista que nós chamamos de anamnese. Por quê? Ele precisa se certificar de que não existe nenhum desses fatores atrapalhando ou criando um obstáculo para o desenvolvimento de fala e linguagem. E se ele desconfia de algum desses fatores, ele vai investigar mais a fundo até para saber como intervir, como ajudar. E isso faz com que o fonoaudiólogo muitas vezes encaminhe a criança para outros profissionais também, como por exemplo para o neuropediatra. Ele encaminha para saber se está tudo bem com esse neurodesenvolvimento, com o desenvolvimento do cérebro e para direcionar essa intervenção. E vai ser muito importante saber todos esses dados. E se não souber logo de cara, pelo menos investigar. Ok, falei então sobre os fatores intrínsecos, que já vêm com a criança, e agora nós vamos falar sobre os fatores extrínsecos. Extrínsecos significa que vem de fora para dentro. Então, os fatores extrínsecos que vão impactar de forma mais significativa no desenvolvimento de fala são o ambiente e a interação social. E aí, eu coloquei aqui no ambiente, eu desenhei um parquinho com 2 balanços, não sei se parece, mas é, gente. Imaginem que aqui tem 2 balanços num parquinho ao ar livre e coloquei aqui a tela de um celular e desenhei esse mesmo parquinho lá dentro. Por quê? O que eu quero exemplificar para vocês? O pessoal às vezes me pergunta o seguinte: Paula, mas se eu coloco um desenho educativo para o meu filho assistir, ele não vai aprender? No desenho eles mostram as cores, os números, as letras, o vocabulário, né? Ensinam várias palavras diferentes, em vários ambientes diferentes. Isso não promove aprendizado? E pode ser sim que a sua criança repita uma palavra ou outra que ela for assistir lá no desenho. Mas o que realmente promove o aprendizado e o desenvolvimento de fala e linguagem? A experiência na prática. Então imaginem uma criança que vem aqui para esse parquinho e vai balançar nesse balanço. Ela vai sentir o movimento do balanço e, consequentemente, vai trabalhar o equilíbrio dela para poder brincar nesse brinquedo. Ela vai sentir a grama ou a areia, ela vai sentir o cheiro desse ambiente, ela vai sentir o ventinho batendo no rosto, ela vai ouvir a voz, né, o barulho de outras crianças, do carro passando na rua, e ela vai aprender a entender do que é cada som, como isolar um som que eu não quero prestar atenção para focar na brincadeira que eu tô aqui com o meu amigo agora. Ou seja, uma brincadeira no parquinho traz para sua criança experiências sensoriais, de sentido mesmo, que são fundamentais para ela realmente compreender o mundo à volta dela e se comunicar também, porque vai ter mais sentido a comunicação nesse ambiente. Pensa aqui na frente da tela, eu até desenhei o parquinho lá dentro. Pode estar passando um desenho que mostre exatamente esse parquinho. E aí ela vai ver o balanço, ela vai ver as crianças brincando, mas ela não vai experienciar. Não tem tato, não tem pé na areia ou pé na grama, não tem cheiro, não tem ventinho batendo no rosto, não tem a sensação de nossa, hoje tá calor ou nossa, hoje tá muito frio, não tem outras pessoas em volta interagindo, e aí nós já entramos na interação social. Quando ela está na frente da tela, são estímulos visuais e auditivos, e é o olhar fixo na tela.
ela nem precisa dividir a atenção com outras coisas. Pode até ser que tenha algum barulho externo e tudo mais, mas é muito diferente de quando ela está num ambiente interagindo com outras pessoas e sentindo de verdade todas essas sensações. Por isso, o melhor ambiente para que o seu filho desenvolva fala e linguagem são ambientes que propiciem para ele essas experiências sensoriais, dele sentir, dele ouvir, dele ver, dele sentir o cheiro, dele sentir sensações, dele experimentar, se movimentar. Outra coisa muito importante é que uma criança sentada na frente da tela, ela não se movimenta, ela tá ali parada, só recebendo informação, mas ela não devolve essa informação. E num ambiente em que ela tem que interagir, num ambiente aberto, ela geralmente vai precisar dar uma resposta. Além disso, ela está em movimento. E uma criança que brinca livremente, seja ao ar livre no parquinho, seja no tapete, dentro de casa, no quintal, na garagem, ela fazendo esses movimentos, ela vai desenvolver essas habilidades motoras. Então a criança primeiro faz o quê? Senta com apoio, depois senta sem apoio, depois engatinha, começa a andar, começa a pular, correr, escalar, subir, descer. Todo esse desenvolvimento motor global vai ser fundamental para que depois ela consiga desenvolver a fala, que é uma habilidade motora muito mais refinada. Uma criança que não brinca, que não corre, que não pula, que não sobe, provavelmente vai ter dificuldade também em executar esses movimentos de fala. E quando nós pensamos em um ambiente com bons estímulos, nós pensamos também na interação social. Então esse ambiente ao ar livre é ótimo, mas não precisa ser necessariamente só ao ar livre. A casa da avó, a convivência com outras pessoas, a escola inclusive, que vai ajudar muito nessa socialização. Todos esses ambientes que são ricos em bons estímulos para os sentidos do seu filho vão ajudar a promover um bom desenvolvimento de fala e linguagem. E quando nós pensamos em interação social, uma dúvida que surge muito também é o seguinte: será que o meu filho não fala porque ele não tem contato com outras crianças, porque ele só fica com a mãe e com o pai dentro de casa? E aí eu posso te dizer que o fato dele não ter contato com outras crianças não necessariamente vai contribuir para que ele tenha um atraso de fala, desde que esse contato com o pai e com a mãe seja rico em bons estímulos. Então, que você converse com seu filho, que você cante com ele, que você coloque ele como um comunicador ativo nas situações do dia a dia, que você explique tudo o que está acontecendo. Tudo isso vai ajudar e vai promover um bom desenvolvimento de fala e linguagem para o seu filho. Porém, se ele está em casa com os pais e não tem muita interação, não tem brincadeira, não tem troca e tem muita tela, provavelmente isso vai ocasionar um atraso de fala e linguagem, sim. Então, na verdade, não importa muito se ele interage com adultos ou com crianças, importa a qualidade dessa interação. E é agora que eu chego num ponto que eu queria chegar desse vídeo. Eu preciso da interação de todos esses fatores para que a criança se desenvolva bem. E aí eu volto no que eu falei lá no começo do vídeo. Mas por que que o filho do vizinho assiste televisão e fala pelos cotovelos e o meu, que eu nunca deixei na frente do celular e da tela, tá com atraso de fala? Precisa investigar se o seu está organicamente, geneticamente, hereditariamente, tudo ok para que ele possa se desenvolver, ou se existe algum fator intrínseco que possa estar impactando nesse desenvolvimento, independentemente do uso de telas. Tá? Inclusive precisa ver qual tipo de interação e de ambiente a que essa criança está exposta, mesmo que ela não esteja nas telas. Tem alguém brincando, interagindo? Ela convive com outras pessoas? Como que é isso? E o filho do vizinho que assiste tela, por que que ele tem um bom desenvolvimento de fala? Precisa investigar, mas muito provavelmente ele não fica o tempo todo na tela, ele tem momentos em que ele brinca em outros ambientes, em que ele interage socialmente com outras pessoas, seja com os pais, seja na escola, e organicamente, e de todos esses fatores intrínsecos, provavelmente essa criança também não encontrou nenhum obstáculo. Então, a partir do momento que não existe nenhum obstáculo intrínseco, o que nós precisamos fazer é promover um bom ambiente
interações de qualidade, essa criança vai deslanchar. Quando existe qualquer questão, não significa também um ultimato. Ah, então se o meu filho tem uma síndrome, se o meu filho tem um atraso, ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir se desenvolver. Não, ele vai conseguir se desenvolver com as limitações inerentes ao quadro que ele apresenta, mas com ajuda ele consegue se desenvolver. E o nosso objetivo enquanto fonoaudiólogo, enquanto profissional da saúde, é que por meio dessa intervenção a criança atinja o máximo potencial que ela tem. Da mesma forma, uma criança que tem um atraso que nós chamamos de simples de linguagem, um atraso simples de fala, significa que ela tem todo esse aparato aqui, mas não teve essas experiências, fica mais fácil de resolver, porque é só a gente começar a estimular, começar a interagir de uma maneira melhor, que essa criança vai deslanchar, mas muitas vezes ela vai precisar de ajuda profissional também, porque os pais não estão entendendo muito como oferecer isso da maneira mais adequada para aquela criança. Cada criança é única, cada criança precisa ser avaliada para que a melhor conduta seja seguida. Portanto, a mensagem que eu quero passar com esse vídeo é que se existe algum atraso, se existe alguma questão que está te incomodando com relação ao desenvolvimento da sua criança, busque ajuda de um profissional. O profissional vai te encher de perguntas, vai investigar tudo isso aqui, vai te orientar como oferecer os melhores estímulos em relação ao ambiente, em relação à interação social e vai avaliar o seu filho para entender como que funciona melhor para ele, o que funciona melhor para o desenvolvimento especificamente dele. E aí, com boas orientações e com boas intervenções, quando elas se fizerem necessárias, o seu filho com certeza vai se desenvolver no máximo potencial que ele puder. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa explicação, se você precisa de atendimento para o seu filho. Eu tenho uma clínica virtual e conto com uma equipe de fonoaudiólogas maravilhosas, super especializadas para atender. É só acessar o link que está na minha bio aqui do Instagram ou o meu site, o site da clínica, maisfono.com.br, e você com certeza vai ser muito bem atendido. Contem para mim também aqui nos comentários outros temas que vocês gostariam que eu gravasse, que eu vou gravar com o maior carinho do mundo. E até a nossa próxima Fono Pocket Class!